Boa noite, irmãos. Agradecer a Deus cada vez nós. Obrigado. Tem grande privilégio para meditar na palavra de Deus, que é santíssimo, que é poderoso, é o grande privilégio que temos. Queridos irmãos, que pudesse se colocar em pé, vamos fazer a leitura no Colossenses, capítulo 2, versículo 1 até versículo 7. Colossenses, capítulo 2, versículo 1 até versículo 7. Amém? Porque quero salvais quão grande combate tem por vós, e pelo que estão Laodiceia, e por quantos que não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, em todas as riquezas de plena certeza, inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria do conhecimento. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuáveis. Porque ainda que esteja ausente quanto o corpo, tudo em espírito estou convosco, regozijando-me, vendo vós ordem a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. 7. Enraizados, edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, nela abundando em ação de graças. Amém? Pode sentar, irmãos. Vamos orar novamente. Senhor Jesus, Pai querido, te louvamos, agradecer a Ti, Pai, por este grande privilégio, Pai. Abençoa, Pai, essa palavra essa noite. Ajuda nós a lembrar do que nós preparou. Ajuda nós também a interpretar a palavra no forma que nós quer, mas segundo a vontade, Pai, através do Espírito Santo, Pai. Abençoa nosso ouvinte. Oração que façam em Jesus. Amém. Como nós estamos estudando o livro do Colossenses, que nós acabamos na última oportunidade que nós temos, iniciamos esse capítulo 2 essa noite. Para nós fazer uma revisão breve sobre mensagem retrasado, que nós falamos na última oportunidade que a gente pregava, né? Falamos sobre chamada de Deus. Quando eu falar de chamada de Deus, quando Deus chamou, Ele capacitou. Esse a gente vê. E também nós vemos, através do chamado, vem dificuldades, mas seja na dificuldade, Deus vai capacitar ouvintes que Ele chamou. Porque esse ministério, quando o chamado, vem muita dificuldade. Seja numa dificuldade, seja trabalhar duro, que nós vemos com o apóstolo Paulo, passar muita dificuldade, preso, sofrendo, caso do evangelho, mesmo assim, ele nunca se deixa pregar o evangelho. Mas vamos rapidamente num capítulo que nós lemos, no Colossenses, capítulo 2. Que a Bíblia diz, versículo 1: Porque quero saibais quão grande combate tenho por vós, e pelo que estão no Laodiceia, e quantos não viram meu rosto em carne,
que o apóstolo Paulo está afirmando aqui, quero saibais, eles querem que o vente dos Colossenses sabe que grande combate que ele tem por eles. Quais são os combates? Seja no oração, ele orou por eles, seja no ensinamento, através da carta que ele manda para eles, porque nós sabemos, todos pastores, doutores, bispo, tem um zelo para orar para cada membro na igreja, seja anda conforme a palavra de Deus. Porque quero saibais que grande combate. Se podemos ver, desde no início, no capítulo 1, que ele fala sobre comportamento do cristão colossense, por falar no Corós, eles falam no versículo 2, no capítulo 1, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, que mostra claramente a igreja do Colossos estava praticando a palavra de Deus verdadeiramente. Se nós podemos ver no versículo 9, no mesmo capítulo 1, por essa razão, nós também, desde dia que ouvimos, não cessam de orar por vós e pedir que seja cheio de conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Claramente, apóstolo Paulo, cada vez ele tem um grande privilégio, ele não esqueça eles, orar por eles. Por isso que nós iremos ver no versículo 2 que eles falam para que sejam as orações sejam consolados. Nós sabemos, seja crentes, seja aqui já salvo, às vezes vem dificuldades, principalmente que ele fala que combate por eles. Nesse momento, tem muita heresia que estava pregando nesse momento. Por isso, ele... Lembre-se, Epafras, que é pastor da igreja do Colossos, mesmo assim, se você vê no versículo 9, que ele falou, nós também, essa palavra grega que traduz nós é eimes. Eimes, que significa eles oram por essa igreja, seja Timóteo, seja Epáfras, seja apóstolo Paulo, eles sempre oram por essa igreja. Combatendo por estão em Laodiceia. Que muito que comentário aí que falam, esse que estão no Laodiceia não é igreja Laodiceia que ele está falando, é cristão que estava no Colossos e vai em outra cidade de Laodiceia. Mesmo assim, se nós lembramos, no igreja Laodiceia, no Apocalipse, que ele mostra dos 7 igrejas. Igreja Laodiceia é uma igreja morno. É uma igreja morno que não é quente, que não é frio. Então, por que essa igreja que no versículo 15, você vai ver que ele vomitou essa igreja Laodiceia? Por isso, se ele sabe que é esse cristão que não Colossos, que são verdadeiros, que estão pregando verdades, então ele fica preocupado por eles, ele se preocupa orar por eles, e também através de Epafras, manda carta para ele, para se reconfortar eles. Porque todos
pastor que tem responsabilidade, seja onde estiver, seja membro da igreja, ele sempre tem um contato. Lembro que o pastor Luchava, quando chegou aqui, ele sempre conversa comigo, como está, como eu já conheço você está pregando ainda. É mesmo contato, por ele falar assim que ele está falando com eles. Como vocês estão? Aonde que tem heresia? Você está... Cuidado para não se corromper com heresia que está pregando. É a mesma coisa que ele está fazendo com eles. Está preocupando. Para que seus corações sejam consolados. O coração seja consolado, que você vê através... Quando eu falar corações, aqui vem dificuldade, vem emoções, vem tristeza. Quando chega a tudo isso, ele não mostra com ele não está só. Ele manda um reconforto para ele, manda uma palavra do reconforto. Seja consolado, que mostra eles não, seja Cristo está com você, que você iremos ver no versículo 5, seja Cristo está com você, Espírito Santo está com você, mas não deixa você sozinho, está conversando com eles para consolar eles. Estejam unidos em amor. Claramente, que nós iremos ver nesse versículo, é muito duro. A gente iremos ver, para que seu coração seja consolado, estejam unidos em amor. Podemos ver todas igrejas que não se unido. Eu estava lendo de um comentário que chama Jeveran Magui, que é um americano que mora em Texas, que ele mostra que esse unido em amor, igual com concreto, que você coloca num lugar que se fundamento, é um fundamento na igreja para se crescer. Porque uma igreja que não estão unidos, não há como se crescer. Porque as divisões vêm do Satanás, mas unido vem de Deus, pelo amor de Cristo. Porque fomos resgatados através do sangue do Cristo, então devemos ter mesmo sentimento, esse amor. Também, queridos irmãos, quando nós se manter unido, as palavras de Deus se flui mais e ser mais pregado. Vamos ver, no versículo 2b. Em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do ministério de Deus Pai de Jesus Cristo. Vamos ver algum versículo bíblico? Vamos ver primeiramente no Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falamos no ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Para faramos que abre a porta da palavra e a fim de falamos no ministério de Cristo. É nossa responsabilidade para nós orar para as palavras de Deus seja pregado, seja fluído. Porque apóstolo Paulo, durante estar no prisão, ele pede
mesmo assim, ele orou por eles, ele pede para ele orar para ele também, para aonde que ele estiver, não tem medo para pregar o evangelho. É nossa responsabilidade, cada um de nós. Para evangelho não tem um barreiro. Para evangelho seja pregado. Quantas vezes nós oramos por irmãos que estão pregando? Quantas vezes nós oramos por irmãos, irmãs que estão pregando? Eu lembrei do pastor Saint-Ange Monessim, que é um doutor também. Ele falou para a igreja dele, mais ou menos tem quase 1.000 pessoas. Mais 1.000 pessoas que ele tem 18 igrejas do que ele fundado também. Ele falou, é mais mal que você fizesse para mim, se não você não orou por mim. Porque quando você orar por mim, assim eu vou pregar mais e mais pessoas através de palavras, seja na televisão, seja no rádio, seja através da internet, vão alcançar a palavra de Deus. Porém, cada irmão deve ter essa atitude. Orar. É o apóstolo Paulo mesmo que pediu isso para nós. Vamos ver Hebreus 6:11. Mas desejamos cada um de vós mostra mesmo cuidado para completar a certeza da esperança até do fim. É mesmo certeza. Mas desejamos de cada um. Que ele fala cada um, é responsabilidade de cada um de nós, que são filhos de Deus, que são eleitos. Mostra mesmo cuidado. Mesmo assim, que para completar certeza, já sabe que a palavra de Deus é completamente santo, não tem nada que é errado. A palavra de Deus é completamente inspirado. E a gente podemos ver no Timóteo, 2 Timóteo 3, Segundo Timóteo 3:16. Toda escritura é divinamente inspirada, aproveitosa, ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Que nós podemos ver toda a escritura divinamente inspirada. Se a palavra de Deus é divinamente inspirado, então vamos ver a palavra de Deus tem eficácia. A palavra de Deus, podemos ver, a palavra de Deus pode transformar a coração que é mais duro. Tem eficacidade para isso. Hebreus 4:12. Em todas as riquezas, plena certeza, inteligência para conhecimento do ministério do Pai, de Deus e Pai de Jesus Cristo. Nós sabemos que fomos reconciliados por Cristo, porque antigamente nós era inimigo de Deus, mas o que Ele fez por nós na cruz, somos reconciliados com Ele, somos filhos dele. E nós iremos ver no versículo 6. Segundo ponto que nós iremos ver essa noite, podemos investir
no palavra de Deus. Vamos ver versículo 3. A palavra de Deus diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. A quem que esconde a palavra tesouro? Ou palavra de Deus? Quando eu falar tesouro, palavra de Deus é palavra que mais eficácia. É palavra de Deus que mostra como nós podemos controlar, como nós podemos evitar a heresia, que você vai ver no versículo 4. Vamos ver Salmo 19, 10. Salmo 19, 10. Mas desejáveis são do que ouro, se do que muito ouro fino, é mais doce do que mel e licor dos favos. Irmãos, palavra de Deus, podemos comparar com mel, que nós ilustramos, mas que é mais precioso para nós, que nós utilizamos mel. A palavra de Deus é mais ainda. A palavra de Deus, que é mais precioso. A palavra de Deus pode ser todo livro que existe, pode ler. Mas quando lê a palavra de Deus, é que tem mais conhecimento. É mais que mais. Porque se você lê tanto tempo que a gente faz na escola, tanto filósofo que a gente estuda, que mostra alguma coisa, parece que pode falar que é louco. Mas podemos ver claramente que da sabedoria somente a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor você conseguir distinguir que é errado, que é certo. Por isso, queridos irmãos, todas as vezes nós podemos investir nosso tempo, nosso dinheiro para aprender a palavra de Deus, porque, não sei aqui, mas lá nos Estados Unidos também, você paga para fazer uma teologia, você paga. Mesmo assim, é uma alegria para você estudar a palavra do Senhor. Eu lembrei meu irmão que é mais velho, ele fala assim, pregação dele: tudo que eu tenho para me investir, para aprender as coisas de Deus, vou fazer. Eu vou receber, mas vou dar gratuitamente. Por isso, em quem estou escondido todos os tesouros do sabedoria e do conhecimento. O conhecimento verdadeiro vem de Deus. Vamos ver, versículo 4. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Persuasivas. Correto, persuasivas. Que mostra realmente, para você entender, quando vem com heresia, com palavra que fala do contexto, palavra que não se encaixa biblicamente, para você entender corretamente, precisa investir no conhecimento biblicamente. Senão, você não vai conseguir evitar, você vai conseguir abraçar tudo, então você não vai conseguir, vamos falar que, como no panela, você vai conseguir qual que é certo e que é errado, você vai conseguir absorver tudo. Porém, eu digo, todo conhecimento no livro, mas quanto a Bíblia que fala, é amém. Porque a Bíblia mostra toda essa escritura divinamente inspirada.
Se for inspirada, então não tem falha no palavra de Deus. Pode ser, no comentário pode ter falha, corretamente sim, pode. No livro sim, pode, porque o homem que... Mas quando é Bíblia que está falando, amém. Eu lembrei, pastor Laguelo falar isso também, que é um fundamentalista também. Quando ele tem muito comentário que está lendo, quando eu tenho comentário que eu estou lendo, que ele fala assim, eu vou olhar do perto. Como que fala, eu vou olhar do perto? Para ver se está certo do erro doutrinário ou se está correto, se está certo ou se está errado. Mas quanto à Bíblia que fala, ele fica longe, como ele fala assim, porque tudo que digo na palavra do Senhor é correto, é corretíssimo. Porém, aos fundamentalistas, berrando também, eles pregam a palavra. Eles não pregam que eles acham, que eles pensam, não isso. Pregam a palavra, porque a palavra tem capacidade eficaz para mudar, para transformar. Mas se vem com a palavra filosofia, a palavra do intelectual, pode falar assim, não muda. Quem que muda? A palavra de Deus. Lembra um filósofo que eu estava estudando, que ele fala, é bom viver sem Deus, é ruim morrer sem Deus. Por isso, essa noite, investe na palavra do Senhor. Como podemos investir? Vamos ver Salmo 119. Salmo 119. Vamos ver Salmo 19. Vamos ver versículo 11, versículo 105. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para nós evitar fazer algo que não está na vontade de Deus, nós devemos esconder. Esconder é guardar, é manter a palavra de Deus nos nossos corações. Mas se nós não ler, se nós não aprofundar no palavra do Senhor, como você vai se esconder? Como você vai se investir? Para investir, precisa esconder. Como um Salmo 1, versículo 2 fala, medita nele dia e noite. Vai parecer com a árvore que no ribeiro do água e planta não se secam. Tudo que vai, pode falar que é bonito, assim que nós podemos produzir fruto quanto nós aplica, esconde, guarda a palavra do Senhor. 105, mesmo Salmo 119. Nós estamos falando sobre como devemos aplicar ou investir nosso tempo na palavra do Senhor. Versículo 105. Lâmpada para meus pés, e tua palavra é luz para meu caminho. Então, se eu não investir na palavra de Deus, como eu posso eliminar meu pé? Eliminar meu pé, como assim eu vou conseguir ver que é errado, que é certo, assim como eu devo andar para agradar a Deus. Lâmpada é uma luz que ilumina nossa pé, se está andando errado, está andando certo. Tua palavra é luz para meu caminho. Qual que se direciona?
Qual que está a esclarecer seu caminho, meu caminho? É a palavra do Senhor? Se fosse a palavra do Senhor, amém. Queridos irmãos, para nós entender realmente, quando você está em um lugar que você não vê nem pastor, nem vê irmão da igreja, assim que nós podemos ver se é realmente essa palavra de Deus, essa luz para você. Eu lembrei aonde quando eu cheguei aqui, mas não é um conhecido pode falar assim. Ele quer tentar induzir eu para fazer as coisas erradas. Mas graças a Deus, não porque eu sou melhor, mas porque a gente já entender que a palavra de Deus diz, aonde que nós estivermos, Deus está vendo. Pastor não vê, irmão não vê, mas Deus está vendo. Por isso, quando estamos fazendo algo por Deus, não é por pastor. Eu lembro esse versículo, 1 Coríntios 15, não lembro qual versículo corretamente, que ele fala assim, quem que vai se recompensar não é Deus, não é pastor, não é irmão, mas quem vai recompensar é Deus. Por isso, quando estamos trabalhando por Deus, recompensará, é Deus que vai recompensar. Aonde que você estiver, não fugir. Aonde que você estiver, fruto que está produzindo, não é para mim, não é por pastor, mas fruto que tinha arrependimento. Que a palavra de Deus fala, João 15. Às vezes, nós abraça as coisas que não agradar a Deus. Às vezes nós abraça as coisas que não ajuda crescimento espiritual. Porque a palavra de Deus, se alguém vem pregar Cristo mais algo, é falso. Porque a palavra de Deus, plenamente inspirado, tudo que Deus, na palavra dele, não quer menos, ele não quer mais. Ele quer 100% palavra dele. Se tira, tem punição na palavra dele. Se aumenta também, mesma coisa. Porque a palavra dele, ele não precisa ajudar. Porque a palavra dele é eficaz. Que a gente estudou no último pregação. É maneira eficaz para fazer algo que agrada a ele. Metodologia eficaz para ensinar a palavra de Deus. Deus não quer nem aumenta, nem tira na palavra dele. Vamos voltar novamente no Colossenses, capítulo 2. Queridos irmãos, no último tempo, vai surgir muito heresia. Vão surgir que falar, essa é Cristo, essa é minha igreja que é bom, essa é assim que você deveria fazer para você ter salvação. É assim. Mas para você saber que está falando, às vezes, anticristo que usa ele para fazer isso, quanto você investir no conhecimento da palavra de Deus, vão surgir. Por isso, a palavra de Deus, no Mateus, fala que vai falar que está no monte, está aqui, está aquilo. Mas quando você é fundado, tem um fundamento
no palavra dele, você vai conseguir firmar no promessa de Deus. Eu digo isso para ninguém vos engane. Porque ele está a falar com eles. Esse, no época dele, tem um grupo lá, ele só prega heresia. O que acontece? Apóstolo Paulo, Epafras, Timóteo, está pregando a verdade, mas tem um grupo que está oposto. Assim, porque preocupação apóstolo Paulo, no momento, porque não é todos que têm mesmo capacidade para evitar, ou como falar, para igual com peneira, para separar que é certo e errado. Por isso, ele sempre falar para eles manter unido, assim como nós junto, assim um vai se reconfortar ao outro, um vai aprender com o outro, assim que nós vai ficar mais firmado no palavra dele. Assim quando a palavra, as mentiras surgem, vai conseguir falar essa mentira, essa que é verdade. Às vezes vai oferecer, seja algo material, para ficar na igreja. Vai oferecer aquilo para vir aqui. Mas você que conhece a verdade, não vai atrás disso, mas vai atrás da palavra de Deus. Eu mesmo, meu tio tem igreja, estava na igreja dele. Depois que eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu fiz, eu fui pregar ele o evangelho. Ele não aceitou. Ele fala mal de mim, mesmo assim eu preguei. Ele falou, não pode ficar sem problema, atrás da verdade. Tem coisas que eu estou pregando, já aconteceu comigo já, mas graças a Deus que Deus me capacita um pouquinho para entender algo que é errado, algo que é certo. Versículo 5. Porque ainda que esteja ausente quando no corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me, vendo vós ordem a firmeza da vossa fé em Cristo. Apóstolo Paulo, que ele está a mostrar para nós, ele não está junto com eles, está ausente, não está presente. Mas que é mais contente, que é, ele ficou regozijando com eles. Por que ele ficou regozijando? Vai responder no versículo 5c, que ele responde: vós, ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Porque eles estão andando com Cristo, está produzindo fruto, no versículo 9, no capítulo 1, que a gente já vê. Porque ele está andando conforme a palavra de Deus, mesmo assim ele está longe, mas quando ele entende do testemunho dele, ele ficou alegre. Mesmo assim, seja no corpo, não está presente, mas no espírito estou convosco. Por isso, a igreja deve se manter unido. Porque unidade, nossa igreja, você vê uma alegria profunda, uma alegria sem hipocrisia. Uma alegria corretamente, biblicamente. Você vê apóstolo Paulo, ele mostra claramente como ele está encorajando as ouvintes no Colossos. Quantas vezes
você vê um irmão que está abatido, você encoraja ele? Qual o momento? Às vezes, queridos irmãos, que eu vejo claramente no versículo 2, que mostra claramente, no versículo também, no capítulo 1, versículo 28 ou 29, que mostra, às vezes, seja o irmão está abatido, seja está triste, mas às vezes maneira que usa para consolar ele, maneira que usa para ajudar ele, você deixa ele no mais tristeza. Por isso, no versículo 29, capítulo 1, ele fala maneira eficácia. Metodologia eficácia com amor. Essa é a metodologia que ele usa, com amor. Tudo que você vai fazer, não por obrigação, mas vai fazer tudo com amor. Claramente, apóstolo Paulo, quando ele vê, ele anda numa ordem, na firmeza da fé, não abarada na palavra de Deus, ficar firme, traz alegria para ele. É a mesma coisa por todos os pastores, quando vê uma igreja que está firme, que está andando completamente, andando, tem um zelo, está buscando a Deus, traz alegria. Porque usei 2 vezes o Chalva, mas porque tinha uma intimidade muito grande também. Queridos irmãos, um tempo que nós estávamos conversando, ele fala assim, se você quer ver mais alegria de um pastor, quando a igreja está buscando a Deus. É que quando buscando a Deus, que mostra que essa igreja está crescendo, a igreja amadurecendo, a igreja tem menos problema. Amadurecimento vem da palavra do Senhor. Lembre-se, quando nós acabou de falar sobre versículo 3, para tudo que acontece, quando nós investe na palavra dele. Para você anda na ordem da fé, para você ter uma firmeza, porque quando não tem conhecimento, não há firmeza. Às vezes, iremos por emoções, às vezes, ser levado por aquele fulano diz. Quanto que você vai mostrar? Você é fundamentalista. Quanto que você tudo diz baseado na palavra do Senhor. Se não baseado na palavra do Deus, pode falar, mas não tem peso. Para ter peso quando mostra na Bíblia. Por isso, eu digo, comentário, livro é bom, mas completamente que a Bíblia diz. Às vezes, durante preparar a mensagem, às vezes eu li comentário para ter uma ideia, mas eu orei, eu pedi ao Espírito Santo me esclarece para ter conhecimento para preparar essa mensagem. Porque nossa base é palavra. Seja coisa que nós iremos usar sem fundamento, não vão ser glória a Deus também. Porque a palavra de Deus, pode falar, é um caminho, é um guia, corretamente, é um guia. Vamos ver versículo 6, que o tempo está acabando. Como, pois, recebeste
o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nela. Como, pois, recebeste? Quando eu falo como, pois, recebeste, essa questão assim, você já recebeste dele? Então, se você recebeste nele, ele fala, ó, andar nele. Mas se ainda não receber nele, precisa receber dele, aí para andar nele. Como João 1, 11, 12 fala. Vamos ver, João 1, 11, 12, que irmão Adriano que está ensinando esse livro, né? João. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feito filho de Deus, o que creem no seu nome. Para você se tornar filho de Deus, precisa crer nele. Que sacrifício que ele fez lá na cruz, como estamos estudavam de manhã, é grande pecador que nós era, grande pecador que nós iremos a sofrer no inferno. Lembra o grande misericórdia que ele tem conosco, enviou Filho unigênito a todos que crêem nele não pereça, mas tem vida eterna. Ele não fala a tudo que crê que batizado. Não, a tudo que crê nele. Porque único ele que pode salvar. Sangue dele suficiente para se salvar. Só crê nele. Versículo 1 mostra claro. Deu-lhe seu poder ser. Então você não era um poder ser filho dele. Então, no momento que você aceitou Jesus, aí se torna um filho dele. Podemos ver esse verbo não na forma ativo, passivo, que é filho dele. Você, não ela, se torna ela, filho dele. Através que? Através do sangue de Jesus Cristo. Vamos voltar novamente, porque tempo, né? Versículo 6. Como, pois, recebeste? Então, se você recebeste verdadeiramente, então, assim também anda nela. No Colossenses, no Efésios 2, 10, vamos ver rapidamente esse versículo também. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, no momento que você se torna filho de Deus, ele preparar essas obras para nós iremos se praticá-lo. Para nós andarmos nelas, praticando, observando, fazendo, e caminhando nela. Não é. Ele não falar que fazer obra para ser salvo, mas depois que salvo, devemos mostrar através nosso fruto, através nosso comportamento, através do nosso aonde no meio que nós vivemos. Como, pois, recebeste, Senhor Jesus, assim também anda nela. Como eu posso andar nela? Como que eu posso andar nela? Quando que eu investir no conhecimento biblicamente, aí vou
conseguir saber como posso andar nela para agradar a Ele. Porque se eu vai tentar com meu próprio força para lutar sem conhecimento, às vezes, no mentalidade, pode pensar fazer algo que está certo, mas se está não, biblicamente, seja que está fazendo, não agrada a Deus. Não é boa obras, que a gente acabou de ler no Colossenses, no Efésios 2:10. Também boas obras, quando receber a Jesus Cristo, começou a fazer boas obras. Seja que você dá muito dinheiro antes, seja você pode construir uma igreja para nós congregamos. Se sem Cristo não vale nada, porque não há recompensa. Porque se ele falou boas obras, pode falar o que não sei muito bom no português aqui, é um adjetivo, né, que qualifica a sua obra, boas, que mostra aqui se está ruim ou boa. Quanto que é boa, quanto aceitou Jesus, aí se qualificam obra que está fazendo. Sem ele, ainda não. Não fala quanto tempo tem igreja, não fala se você é filho do pastor, não fala se você é fulano tal, tem o nome, não fala isso. Que fala tudo que receber a Cristo. Se podemos imaginar, se for Cristo, se for salvo pelo mérito, eu não conseguiria. Porque eu acredito que a pessoa que tem mais nome seria pegar tudo. Mas, graças a Deus, como o irmão Eliseu falou, graças a Deus somos eleitos, somos filhos de Deus, somos salvos pela graça. E no Romano 3:24, somos salvos gratuitamente. Que mostra, não podemos fazer nada para ser salvo. Efésios 2:8-9 vai explicar claramente isso. Vamos ver versículo 7 para terminar. Mas não lê tudo o versículo, vamos explicar. Enraizados, edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinado, nela abundando em ação de graças. Querido irmão, se podemos pegar uma ilustração que vai mostrar claramente como podemos enraizado, não sei se aqui em Brasil já tem muita tempestade, mas para nós é comum lá, é comum tempestade, terremoto, é comum para nós. Mas se você vê um pé de palma, eles conseguem resistir mais quando tem tempestade, que mostra quando o vento vem, ele consegue se filmar, assim que mostra uma ilustração, quando nós conhecemos a palavra de Deus, estamos enraizados nela. Assim, qualquer doutrina falsa não vai ser levada para vocês. Qualquer doutrina que não é de Deus, às vezes na escola pode surgir algumas filosofias que contrário com a palavra de Deus, mas você vai conseguir filtrar. Essa aqui ele está falando para conhecimento dia a dia, mas não é de Deus. Eu posso usar isso durante prova para me passar, mas não pode levar na minha vida eternamente. Para você conseguir filtrar isso, precisa enraizado, ter firmeza na palavra do Senhor. Porque sem conhecimento, não vai conseguir
Sem conhecimento, nós iremos abraçar tudo. Sem conhecimento bíblico, na palavra de Deus, podemos cair num buraco bem profundo. Mas quando temos esse conhecimento enraizado, numa terra bem fértil, vamos falar terra fértil, explica isso, que entenda a palavra de Deus, que seja enraizada nela. Assim, podemos ter firmeza. Para terminar, quando nós conhecemos a verdade se libertará. Atravessa onde que você estiver. Quem que pode não confundir tua cabeça quando conhecer a verdade? Sem a verdade, se você não conhece, podemos cair no laço do diabo. Podemos cair no armadilho do diabo. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, você fala, essa aqui não é de Deus, é do diabo. Essa aqui que é de Deus, tudo que é fundado na palavra dele. Por isso, essa noite, vamos investir mais e mais no conhecimento bíblico na palavra do Senhor. Amém? Irmão Eliseu?